Fala, Compliancers! E hoje eu estou aqui, vamos ao 16º episódio do Universo Compliance Podcast e eu tenho a honra de receber nada mais nada menos do que o nosso querido vice-almirante Edésio Teixeira Lima Júnior nesse 16º episódio para falar da economia do mar e soberania nacional, o mar como recurso estratégico. Eu, Isabela Bragança Lima, host desse programa, desse Universo Compliance Podcast, quero trazer para você pessoas e informações diferentes para você ouvir o Compliance como você nunca ouviu. E vamos então a essa carreira brilhante do nosso vice-almirante, que é de deixar a gente aqui impactado. Ele nasceu na cidade de Belém, no Pará, em 1954. Ele graduou-se na Escola Naval na turma de 1976, e é importante quando a gente fala da Marinha, falar da turma que se formou, que se graduou. Então depois ele vai poder mandar um grande abraço para os seus colegas de jornada. Completou o curso de Comando Estado-Maior, Superior de Guerra Naval e doutorado em Ciências Navais, todos na Escola de Guerra Naval. Também completou a extensão universitária em Análise de Sistemas na PUC, no Rio de Janeiro, graduado em Administração de Empresas no CEUB, mestrado em Economia Empresarial na Universidade Cândido Mendes e especialização em Corporate Finance na London Business School, em Londres, no Reino Unido. Ele, durante a carreira dele, trabalhou em áreas relacionadas a finanças, logística, tecnologia da informação. Então, a gente vai ter muita coisa para absorver do nosso almirante aqui nesse papo leve, descontraído, que vai guiar a gente para entender um pouquinho mais sobre a economia do mar. Gente, o currículo do almirante é enorme e eu vou deixar ele falar, obviamente, ao longo do nosso bate-papo, mas ele foi capitão também, como capitão de fragata, ele serviu na Comissão Naval Brasileira na Europa e como capitão de mar e guerra foi comandante da base de abastecimento da Marinha do Rio de Janeiro, diretor da Pagadoria de Pessoal da Marinha e ele foi chefe de gabinete da Secretaria-Geral da Marinha. Ele foi promovido a contra-almirante em março de 2005, dirigiu a Diretoria de Finanças da Marinha. Em 2011, seguiu sendo promovido a vice-almirante e ele dirigiu a Diretoria de Abastecimento da Marinha. Ele se tornou decano do Corpo de Intendentes da Marinha e, em abril de 2013, ele, então, atua na Marinha do Brasil por mais 43 anos, e ele foi, então, para a reserva. Nesse momento, de 2013 a 2016, ele foi assessor especial do chefe do Estado-Maior, Conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa, atuando no desenvolvimento da Base Industrial de Defesa Nacional, e aí depois ele veio assumir a direção do Centro de Apoio e Sistemas Logísticos de Defesa de 2017 a 2018. Em fevereiro de 2019, ele assume a presidência da Ingeprom, a empresa gerencial de projetos navais, essa grandiosa empresa pública independente vinculada ao Ministério da Defesa, sob a supervisão da Marinha do Brasil. E ele transmitiu, então, esse cargo, essa missão, em agosto de 2024. Durante a gestão, ele foi o idealizador do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro, atuando como vice-presidente do seu Conselho de Administração. Almirante, seja muito bem-vindo ao Universo Compliance Podcast e deixo aqui a palavra de iniciar o nosso bate-papo toda com o senhor. Boa tarde, Isabela, e a todos que nos acompanham. Uma satisfação muito grande estar aqui presente e poder abordar um tema tão fundamental para o nosso país, para a nossa segurança, nossa soberania, a nossa melhoria de qualidade de vida, que é o mar. Um tema que é ainda um pouco controverso, um pouco desconhecido. Vamos tentar, nesse podcast, nessa iniciativa da Isabela, desmistificar e apresentar caminhos para o nosso desenvolvimento a partir do mar. Excelente, Almirante. E aí é aquela coisa, aquela velha fala que a gente faz, né? O Universo Compliance está ligado a tudo e quando a gente fala com pessoas que têm um conhecimento, uma formação e uma visão muito estratégica, o assunto fica mais leve, torna ele mais acessível e a gente consegue tirar o intangível e transformar ele em algo que a gente começa a conseguir entender. Então, pensando nisso, queria muito que o senhor falasse para a nossa audiência, de um jeito simples também, obviamente, porque a gente também tem muitos universitários, além dos profissionais que já são mais notórios, né, de conhecimento na matéria,
Mas que é a economia do mar? Para a gente poder começar esse bate-papo assim, ficando na mesma página. Bom, primeiro eu acho que nós temos que compreender que o nosso país é uma nação marítima, né? Tem uma dimensão marítima muito grande para os seus interesses. Apesar de que isso não é muito bem percebido pela nossa sociedade, né? Um país que tem uma área, uma zona econômica exclusiva sobre o mar, que é a nossa Amazônia Azul, que é quase do tamanho da nossa Amazônia Verde, com a riqueza enorme em termos de produtos minerais, em termos de recursos vivos, a navegação, nosso comércio marítimo, ele tem que atentar para essa importância e precisa se conscientizar disso. Nosso país não tem muita essa noção, mas agora nós somos forçados a buscar esse conhecimento e esse posicionamento, porque o oceano, o mar, ele é finito. E se não for cuidado, não for tratado e não for adequadamente utilizado, nós vamos perdê-lo. E com isso nós perdemos o nosso planeta. Parece meio drástico, mas a realidade é essa. Ou seja, é real, né? É real, a ameaça é essa. As mudanças climáticas mostram isso e os oceanos são um dos principais condicionadores do clima na Terra. 90% do carbono emitido, dos gases de efeito de estufa, são absorvidos pelos oceanos. E 50% do oxigênio que nós respiramos é produzido no mar. Então, no mínimo, nós temos que estar preocupados com isso. Bom, mas é interessante nós fazermos uma regressão histórica. O mar, ele sempre foi o responsável pelo avanço das civilizações. Centros de poderes se formaram em função do mar, configurações geopolíticas se formaram em função do mar, dos interesses. Como exemplos históricos, nós temos o berço da civilização ocidental, que foi o Mediterrâneo, fenícios, gregos, romanos, cartagineses. Depois nós passamos para as potências europeias, né, que se consolidaram e dominaram o mundo a partir do mar: Portugal, Espanha, Holanda, a Inglaterra e ultimamente os Estados Unidos nessa configuração de Pax Americana. Não podemos esquecer dos chineses, eu falei do Mediterrâneo, mas os chineses nos séculos XIII e XIV, e XV, dominaram a região do Indo-Pacífico, né? Frotas enormes de navios chineses, escoltadas por navios de guerra, partiam para essas regiões, impondo comércio, buscando riqueza. E se nós fizermos um paralelo com o momento atual, nós vemos que a mesma coisa está acontecendo. Por acaso, nós temos aqui, visitando nosso país esta semana, o presidente da China, o Xi Jinping, né, assinou uma série de acordos. A China conduz uma grande iniciativa geoeconômica e geoestratégica no mundo, que é a iniciativa do One Road, One Belt, a nova Rota da Seda. Semana passada ele inaugurou um mega porto de águas profundas no Peru, Porto de Xangai, assegurando para ele uma ligação, uma linha de comunicação marítima para dar sustentabilidade a uma grande cadeia logística. Só relembrando que o Brasil é um dos maiores exportadores de commodities para a China, que é carente de commodities. Então, fatalmente, nós vamos nos integrar, a nossa infraestrutura logística vai se integrar a esse porto no Pacífico, né, com economia e com maior volume de exportação. Isso, naturalmente, vai levar a um grande conflito no mundo, que já está ocorrendo, né? Então, essa é a grande dimensão do mar no ponto de vista político, econômico e estratégico. Mas eu gostaria de colocar um posicionamento que eu acho que caracteriza tudo isso. E vem dos romanos, há mais de 2.000 anos, né? Há mais de 2.000 anos, quando Cícero, o grande tribuno do Senado romano, definiu que os impérios, e ele se referia ao Império Romano, à expansão do Império Romano, eles se constituem a partir da cobiça, da navegação e do comércio. O que é a navegação? É o mar. O que é o comércio? A economia. Se nós nos reportarmos a hoje, essa é a grande discussão. O poder marítimo, a economia do mar, a economia azul. Então, nós estamos mais do que atualizados nesse contexto.
Mas é importante que nós tenhamos a visão desse conceito de economia aplicada ao mar. Há uma confusão muito grande de termos na literatura que vem de diferentes abordagens da academia, de governos. Então, nós falamos economia do mar, economia marítima, economia dos oceanos, economia costeira, economia marinha e a economia azul. E a economia azul é o conceito que veio e se solidificou integrando todas as visões dessas diversas economias. Eu diria que a economia azul é a utilização de recursos de toda a natureza, né, naturais, tecnológicos, científicos, financeiros, né, utilizado por setores de atividades econômicas num arranjo de produção, visando o quê? Agregar valor à economia de uma região, de um país. Em termos de quê? Em termos de geração de produto, geração de renda, geração de empregos, exportação, tributos, né? Nessa grande matriz que constitui a economia dos países. E numa moldura azul, que é justamente a sustentabilidade, a inclusão e a dimensão social. Então, não adianta nós pensarmos só na produção, na economia clássica, né, de criar um produto, uma estrutura produtiva, sem ter essa preocupação com o meio ambiente, com as pessoas que vão viver dessa economia. Então, por isso que a economia azul engloba tudo isso, é o termo hoje mais utilizado para essa utilização dos oceanos. Nós tivemos, ainda estamos tendo o final do G20 aqui no Rio de Janeiro, né? O G20 ele tem uma agenda de clima sustentada em 3 pilares: clima, desenvolvimento e comércio global. O G20 ele se detalha em grupos temáticos. E um dos grupos temáticos que tratou dos oceanos foi justamente o grupo da ciência, o S20, Science 20. Esse grupo está preocupado com a transição energética, com os efeitos da mudança climática, com a biodiversidade, com a bioeconomia e com o impacto da inteligência artificial em todo esse ambiente onde o mar está inserido. Esse contexto foi uma iniciativa da Indonésia, quando presidiu o G20, e depois isso foi dado continuidade a isso pela Índia, que foi antecessora do Brasil, e agora com o Brasil. Foi criada a visão dos Oceans Dialogue, os diálogos sobre os oceanos, que é buscar soluções para essa grande visão da economia azul. Então, o Brasil liderou durante este ano cerca de 34 países, instituições de 34 países, acadêmicas, governamentais, da sociedade civil, das empresas, liderados pelo Brasil nessa discussão sobre o potencial do oceano, que é a última, inegavelmente, a última fronteira para o desenvolvimento humano nesse planeta, né? E apresentaram cerca de 100 sugestões de como conduzir esse ambiente econômico de uma maneira sustentável e inclusiva. Isso ficou registrado num comunicado, né, desse ambiente, nesse fórum que foi criado sobre os oceanos. Que é esse fórum no G20. No G20, Oceans 20. Mas ele está ligado a outras iniciativas que eu vou comentar mais avante, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Organizações Unidas, os 17 objetivos, onde o mar é um deles, mas que se interliga com quase que a maioria dos outros objetivos, e também com a iniciativa da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que definiu 19 setores de atividades econômicas que compõem essa grande visão da economia do mar. Então, esse comunicado ele apresenta soluções em vários aspectos. A necessidade da economia azul para o desenvolvimento e o progresso mundial de uma forma sustentável. A necessidade da descarbonização, principalmente do transporte marítimo.
o transporte marítimo hoje gera cerca de 3% de toda a emissão de gases de efeito estufa, o CO2, no nosso planeta. E já há uma regulamentação da Organização Marítima Internacional, que é ligada à Organização das Nações Unidas, ressalvando que a Organização das Nações Unidas tem uma convenção sobre a lei do mar, que disciplina tudo isso, né? A utilização do mar. Compliance do mar, né? Compliance do mar, a utilização desses recursos todos. E ela já definiu que até 2050 o transporte marítimo terá que ter emissão zero de carbono. Então nós podemos aqui imaginar o volume de negócios, de investimentos, de recursos que vão ter que ser dispendidos para que essas frotas e as infraestruturas logísticas que essas frotas utilizam no transporte marítimo, por exemplo, vão ter que buscar para atender esse compliance da Organização Marítima Internacional, a IMO. Até 2050. E isso é viável, Almirante? É viável. Toda essa discussão do G20, da OCDE e do ONU é justamente porque é a questão do aumento da temperatura do planeta. O aumento da temperatura do planeta está levando ao fim dos ecossistemas, à acidificação dos oceanos e o aquecimento dos oceanos com o descongelamento das regiões polares. E isso reflete diretamente na vida das pessoas. Espécies desaparecem, a vida marinha desaparece, há o aumento do nível dos oceanos, tomando regiões costeiras e insulares. Nós já temos ilhas na Oceania que estão ameaçadas de desaparecer, já estão procurando abrigo em outras regiões, né? Ou seja, é real. É um problema seríssimo. Então, isso veio do Acordo de Paris, que limitou até 1,5 grau em relação à era pré-revolução industrial, de aumento da temperatura. Nós já estamos subindo, e nós estamos sentindo isso na pele. Nós observamos, Total. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ano passado, temperaturas de 50 graus. Vimos o que aconteceu no início do ano, no meio do ano, na região sul do Brasil, né? Sim. Aquela catástrofe toda. Vimos agora, há 2 semanas, o que aconteceu na Espanha. A natureza não brinca, na região, né? de Valência. Então, os sinais estão aí, não tem mais que esperar. Então, essas medidas todas se destinam a isso. Dentro desse fórum do Ocean 20, essas recomendações, prosseguindo, nós temos a preservação da biodiversidade, né? Na biodiversidade, nós temos uma questão de segurança alimentar. Cerca de 3 bilhões de pessoas da população mundial dependem do mar para existir, né? Ou seja, isso é a renda da família. Isso é. Ou como proteína mesmo, como alimento, ou como atividade econômica. Então, a pesca, temos que ter cuidado para a pesca predatória, a aquicultura, né? Então, essas iniciativas compõem esse ambiente todo de preocupação. Outro aspecto importante é a transição energética. E o nosso país tem um potencial enorme, um papel enorme no mundo. Transição energética, eu falo no mar da energia eólica offshore, eu falo da energia solar sobre estruturas no mar, eu falo da energia das ondas. A energia eólica offshore seria aquela no mar. No mar. Eu vou fazer um comentário sobre elas, porque é o maior potencial. Energia das ondas, energia das marés e energia das condições geotérmicas do oceano. O Brasil tem na região nordeste dele, justamente na margem equatorial, a região do maior potencial do mundo. Nós temos iniciativas de energia eólica já bem avançadas nos Estados Unidos, no Mar do Norte, mas acontece que lá os regimes de ventos não são constantes. Como é no São Brasil? rajadas, né? E são águas relativamente profundas. Então, isso encarece muito a implantação dessas... Eu estou falando aqui de estrutura eólica offshore, de torres de 200 metros de altura, Uau. com pás de 140 metros. Isso a Nuclep vai adorar, né? É a área dela, né? Inclusive, ela participa com a gente. Sim. Mais avante, nós vamos falar do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro, e a Nuclep é uma das fundadoras
do cluster. Estruturas que geram 15 megawatts de potência, uma estrutura dessa. E eu estou falando aqui de expansão por centenas de quilômetros. Se nós observamos a nossa costa, Rio Grande do Norte, Ceará, até o Maranhão, nós temos ali um litoral com um gradiente muito baixo. Profundidade média em torno de 16, 18 metros. Então é muito mais barato se colocar essas estruturas fixadas no leito marinho. Offshore, do que estruturas flutuantes. Né? Muito mais barato, isso é óbvio. O nosso regime de ventos ele é constante. O que foi dimensionado só para a costa do Rio Grande do Norte, nós estamos falando em 140 gigawatts. Nós estamos falando de 10 Itaipus. Uau! Apenas no litoral do Rio Grande do Norte. Mas para que isso aconteça, vai precisar de uma infraestrutura enorme, portuária, de equipamentos, de transmissão de energia. O que eu estou falando aqui é a geração do hidrogênio verde, que é o combustível do futuro. Né? Então, essa energia... Como fica essas eólicas que já estão, para quem já visitou ali o Nordeste, né, elas estão em terra. Tem em terra, onshore, né? Tem os onshore. Estão falando da offshore. Essas onshore ali, elas não são suficientes. Hoje seja, elas a gente já precisa de mais. A matriz energética brasileira é muito limpa. E ela já tem uma contribuição enorme, junto com a hidrelétrica, a solar e a eólica, já contribuem, inclusive a nuclear, que também é uma fonte de energia limpa. E que o Brasil também domina. Nós temos 2 usinas em operação e uma terceira para ser concluída. São as energias compliance, né? Isso aí. Então, essa dimensão, então nós vamos produzir esse chamado hidrogênio verde porque nós não usamos nenhuma fonte geradora, é o vento. É o vento. Né? Nenhuma fonte geradora de gases de efeito estufa. E isso tem que ser estocado, isso pode ser comercializado. A União Europeia já definiu que o combustível dela limpo é o hidrogênio. Então nós temos que criar toda uma grande infraestrutura para produzir esse tipo de combustível. Então dá para entender a dimensão de investimentos, né, que vão atrair empresas, órgãos governamentais do exterior e do Brasil. Isso seria só para uso local, Almirante? Isso é possível exportar? O hidrogênio. Uau. O hidrogênio líquido, a partir da amônia que é produzido. Quando você quebra a molécula do hidrogênio, da água, que precisa de bastante energia, por isso que a energia, ou você vai quebrar a partir de um combustível poluente, ou a partir da energia eólica, que não é poluente. Daí você tem que desenvolver essa geração de energia eólica para que ela possa produzir uma grande quantidade de energia para quebrar a molécula d'água e ter o hidrogênio e o oxigênio, e usar o hidrogênio como combustível. Então, esse é o sistema. É um processo que, a princípio, parece... Já é dominado. Já é dominado. Parece complexo, mas já tem um conhecimento, já está estabelecido. Já é dominado. E o Brasil, o que nós tínhamos era um marco regulatório da produção dessa energia eólica offshore, que isso já foi decidido pelo nosso Congresso. Já temos esse marco e agora é a implementação disso. Né? Nós precisamos de capitais. Então, quando se fala de capitais, nós precisamos criar um mercado financeiro onde possam surgir recursos para financiar esses investimentos. Porque isso é um investimento, imagino que altíssimo. Né? Bilhões. Então, nós estamos falando aqui de um mercado, por exemplo, de captação de carbono. Sim. Que esta semana foi aprovado o marco regulatório. A regulação no mercado de carbono na Câmara vai agora para a sanção do presidente e está sendo discutido o mercado mundial na Conferência do Clima, COP29, em Baku, no Azerbaijão. Tem algumas discussões que talvez isso passe para a COP30, ano que vem, em Belém. Em Belém? A COP30 é em Belém. Mas eu nasci em Belém, mas... É outro Belém. Mas vim para o Rio de Janeiro e fui conhecer Belém já como guarda-marinha. Mas vai ser do Brasil? Vai ser do Brasil, COP30. Uau. COP30. Grandes decisões serão tomadas lá. Então, precisa precisa da precificação desse ativo, que é a captura do carbono, e como isso vai ser comercializado.
fala-se muito nos blue bonds, os títulos de créditos azuis. Nesse mercado, quem não consegue cumprir as regras de baixa emissão, que estão sendo estabelecidas, ele compra títulos de quem conseguiu. Então, nós criamos um mercado financeiro para financiar esses grandes investimentos. Ou seja, eu estou poluindo, eu não consigo alcançar os níveis. Tem que pagar um preço por isso. Eu pago um preço por isso. Eu compro um título que, na verdade, aquele título já me, digamos assim, socorre, porque eu vou conseguir... E vou financiar quem tem o esforço... Eu vou financiar quem pode fazer. De reduzir, de capturar esse carbono. Perfeito. Né? De maneira que nós atinjamos as metas estabelecidas para 2050, né, decorrentes do Acordo de Paris sobre o clima. Mas, para isso, nós precisamos também de levantar dados, ter conhecimento sobre esse ambiente. E eu estou falando de um outro segmento que foi discutido, de recomendações no G20, que é o planejamento espacial marinho e o gerenciamento costeiro. Por exemplo, nós falamos aqui instalar um parque eólico offshore. Mas qual é a influência disso no ambiente marinho, nas espécies marinhas que ali vivem, no tráfego marítimo, na vida das populações que estão em torno daquela região? Total. Uma das reclamações que nós escutamos é o barulho dessas eólicas, né? Em terra hoje. Né? Quem vive da pesca, o transporte marítimo, como é que nós vamos montar esse planejamento? Precisamos de conhecimento. Então, o planejamento espacial marinho é uma dessas recomendações importantes. Aqui no Brasil, isso é coordenado pela Comissão Interministerial de Recursos do Mar, a CIRM, cuja secretaria executiva está a cargo da Marinha do Brasil, da Secretaria da Comissão Interministerial de Recursos do Mar. Então, hoje, a grande preocupação deles, além do mapeamento da nossa zona econômica exclusiva, essa Amazônia Azul, onde nós temos essa riqueza toda, mineral e animal, ela está preocupada com a Antártica, com mapeamento dessa região econômica e preocupada também com o planejamento espacial marinho e o zoneamento costeiro. Então, nós já temos, com o financiamento do BNDES, em andamento na região sul do país, da região sudeste do país, começando aqui pelo Rio de Janeiro, assegurado, e agora se definiu da região nordeste, onde nós vamos entender qual será o impacto em termos dessa produção de eólica offshore. Então, nós precisamos coletar os dados científicos, ambientais, climáticos, financeiros, econômicos, humanos, culturais, que envolve todo esse contexto para desenvolvimento de atividades econômicas como essa da produção de energia eólica offshore. Só pegando um gancho nisso, nós acompanhamos recentemente a discussão da Petrobras com o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, sobre a exploração de óleo e gás da nossa margem equatorial. Existe uma riqueza enorme, por exemplo, no Suriname, e essa riqueza ela transborda desde o Oiapoque até a região de Fernando de Noronha. Está lá. Ali é um potencial energético quase que incomensurável. Não só de energias renováveis, como das energias tradicionais fósseis, óleo e gás. Nós vimos que a Petrobras buscou iniciar a exploração e o dimensionamento lá no Oiapoque, ao longo da foz do Amazonas, e o IBAMA embargou isso e ainda está em discussão. Aí vai dar ruim, né? Ali está em discussão. Mexer com essa área, Fernando de Noronha. Então, o planejamento setorial marinho e o gerenciamento costeiro é que vai permitir ter esse conhecimento. E outra grande iniciativa e recomendação desse movimento dos oceanos, né, nessa Ocean 20, junto ao G20, é justamente a criação de grandes bancos de dados sobre esse conhecimento marinho e o intercâmbio desse conhecimento para que a humanidade como um todo, principalmente os países menos ricos, né, os países em desenvolvimento ou não desenvolvidos ainda, possam usufruir desse conhecimento para buscar nos oceanos a sua própria riqueza, a sua própria independência, seu próprio desenvolvimento de uma maneira sustentável. Então, tudo isso foi palco do G20 agora.
o Brasil entregou esse comunicado com esse conjunto de ações e recomendações, tá? E uma delas que eu lembrei agora, que é fundamental, que diz respeito a Ocean Literacy, a alfabetização sobre os oceanos. Isso é genial. Se nós não tivermos essa consciência... Eu comecei aqui a minha fala dizendo do desconhecimento que aqui o Brasil, apesar de ser uma nação marítima, né, surgiu pelo mar, se consolidou como país pelo mar e tem no mar o seu futuro, pouco conhecimento que nós temos. Apesar de nós termos universidades que tratam das ciências marinhas, né, grandes empresas que cuidam disso, mas falta essa conscientização. Então, essa grande iniciativa, esse aculturamento em relação ao mar, está nesse contexto do Ocean Literacy. Deve ser incentivado. E quem que vai liderar esse Ocean Literacy? Essa é uma outra dimensão das recomendações, que é a criação de um ambiente de governança mundial. Essa governança, a Unesco, que é sob esse ponto de vista da cultura oceânica, ela capitania isso. A Convenção das Nações Unidas sobre a Lei do Mar, dentro da utilização desse espaço marinho, e a própria IMO também regulando. Várias agências da IMO. E isso transpassa para os países. Então, os países também têm que criar estruturas de governança. Eu falei aqui de uma estrutura de governança, que é a Comissão Interministerial, global, né? a Comissão Interministerial de Recursos do Mar. Todos esses agentes se comunicam numa grande governança global, que tem como objetivo preservar, né, o meio ambiente dos efeitos climáticos que já estão aí nos assolando. Então, esse é o contexto que nós estamos, que o Brasil se inseriu, ele deu muita ênfase no G20, né, e vamos ver agora a África do Sul, que também é um país que tem uma consciência marítima muito grande, né? Um dos clusters marítimos mais bem organizados é o cluster da África do Sul, principalmente focando em atividades econômicas como turismo, esporte, lazer, e certamente a África do Sul vai conduzir isso no próximo ano. O cluster do Rio, esse que você foi um dos fundadores, ele não era marítimo, ele é tecnológico naval, ou é a mesma coisa? Marítimo. Talvez seja mais o marketing disse, bota cluster tecnológico naval. Talvez seja. Porque nós estávamos. Eu vou explicar, acho que cabe aqui explicar essa ideia de como ela veio, né? Desde lá da Gênese. De onde nasceu, né? A origem, vamos à origem. Isso nasceu a empresa gerencial de projetos navais, como foi dito aí, que eu tive a satisfação de presidir por 5 anos e meio, e passei em agosto para o vice-almirante Calheiros, que participou comigo dessa reestruturação e visão de planejamento da empresa, que ele veio para a empresa antes de ser designado presidente da empresa, a minha substituição. Ela é uma empresa pública independente, significa que ela não recebe recursos do Tesouro, ela tem que gerar seu próprio ambiente de negócios, as suas receitas para poder existir, né, diferentemente de outras estatais. E ela atua em 3 grandes dimensões. Ela é uma empresa ligada à Marinha para resolver, ela é vinculada ao Ministério da Defesa sob a supervisão da Marinha, para atender necessidades da Marinha e necessidades de projetos. A expertise da Engeprom é planejar, estruturar e gerenciar projetos complexos, como o projeto de construção das fragatas classe Tamandaré, na renovação da Marinha, que atende a um projeto estratégico da Marinha do Brasil, de navios escoltas, navios de superfície. Esse é um projeto que envolve um investimento de 2,5 bilhões de dólares em 10 anos, que criou no Brasil, com alto nível de conteúdo local, né, movimentando cadeias produtivas enormes da nossa economia, criando os efeitos multiplicadores que eu comentei aqui no início, emprego, consumo, produto. E fomenta toda uma indústria. A indústria de defesa fomentando todas as demais indústrias. Né? O pessoal da economia entende bem o que é uma matriz de produção. Então, quando você
investe num determinado segmento, num determinado setor, isso cria um efeito multiplicador, uma bola de neve em toda a economia. E é isso que a gente quer. Isso significa desenvolvimento, significa vida melhor para todo mundo e geração de emprego, né? Então, a Ingeprom, ela atua, ela tem 3 grandes responsabilidades. Atender às necessidades dos programas estratégicos da Marinha. O programa de construção de submarinos é um programa estratégico, mas é conduzido diretamente pela Marinha, por outras estruturas, né? O programa das fragatas, os programas do Sistema de Gerenciamento da nossa Zona Econômica Exclusiva, da Amazônia Azul, o CISGAAS, todos esses são grandes programas estruturantes e estratégicos da Marinha. Então, a Ingeprom colabora com a Marinha, com a sua expertise de gerenciamento e financiamento. Ela tem que desenvolver a base industrial de defesa e atender necessidades logísticas da Marinha. Então, esse é o ambiente da Ingeprom. Quando nós sentimos que tínhamos que repensar a orientação estratégica da Ingeprom, quando nós recebemos esse aporte todo de dinheiro, mas que não podia ser aplicado diretamente nos negócios da empresa. Esses recursos são vinculados ao projeto das fragatas e do navio de apoio antártico. São 2 projetos estratégicos que a Ingeprom gerencia. Construídos no Brasil, com tecnologia que nós fomos buscar, com equipamentos nacionais em função das nossas cadeias produtivas. Nós sentimos que para a empresa poder sobreviver, ela tinha que direcionar o foco dela para um ambiente de negócios. Então, quando nós executamos o nosso planejamento estratégico clássico, né, com análise conjuntural, fatores de força, fraqueza, possibilidades, ameaças, oportunidades, essas matrizes foram construídas e as linhas de ações estratégicas a serem seguidas, surgiu claramente para a gente a necessidade da Ingeprom entrar na economia azul. Economia azul é a economia do mar. Mesmo porque, na nossa... Ou seja, um direcionamento estratégico para a Ingeprom. Pega esse mercado. A Ingeprom buscou criar um ambiente de negócios, não ela sozinha, todos esses atores interessados na economia do mar, onde ela pudesse desenvolver negócios para ela e para as outras empresas. Perfeito. E isso trazendo um benefício enorme para a economia do país, dentro dessa dimensão oceânica, conforme tudo que nós comentamos até aqui. E quando fizemos a análise de cenário internacional, conjuntura internacional, duas grandes externalidades ficaram bem claras para a gente. A primeira, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde o mar é o do número 14. É o 14, é aqui 14. A pecinha do nosso tema 14, do episódio. O mar. Que ele está diretamente ligado a outro objetivo, que é a vida na Terra. Ele está diretamente ligado à erradicação da fome, a questão da segurança alimentar, que é o número 1. O número 2, que é o fim da pobreza. Outro objetivo, que é o de energia limpa e renovável, né? Desenvolvimento tecnológico. Então, nós percebemos que o mar ele se liga, ele permeia todas esses objetivos. E a segunda externalidade foi a iniciativa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que em 2010, também num processo de planejamento, de visão de preservação, né, vindo já das questões de sustentabilidade e climáticas, definiu um programa para os oceanos, a serem seguidos pelos países, um conjunto de políticas e de iniciativas definidos para os países que pertencem à OCDE. O Brasil é do G20, mas não é da OCDE, ele está se filiando à OCDE. Ele está cumprindo todos os requisitos para poder ser um país membro da OCDE. Bom, e ela definiu 19 setores de atividades econômicas como os setores que compõem a então dita economia do mar, que é a economia azul. Então, está lá, pesca, aquicultura, as energias renováveis, a exploração de recursos marinhos, minerais, óleo e gás, os recursos vivos, o transporte marítimo, a biotecnologia e a defesa. A defesa é um desses segmentos que agrega muito valor e traz um arrasto tecnológico muito grande para todo esse ambiente de produtividade. Então, a Ingeprom, quando olhou, né, considerou a economia do mar como um dos
um dos seus 3 eixos estratégicos de desenvolvimento de negócios, que estavam perfeitamente alinhados ao planejamento estratégico da Marinha, numa visão maior de país. De país, de nação, né? Nação, né? A Marinha, ela busca, a preocupação dela é com o poder naval. Poder naval. Defesa e segurança. Mas o poder naval é uma expressão, é uma dimensão do poder marítimo. Frente aos que é outros tudo poderes. isso que nós falamos aqui. Então não tem muito cabimento ter poder naval sem ter poder marítimo. E o Brasil é uma nação marítima. A gente diz no direito que quem pode mais pode menos. Então, o poder marítimo ele seria maior, mais amplo que o poder naval? Eu traço qualquer gênero e qualquer espécie. Eu considero o poder marítimo praticamente a própria economia do mar, a economia azul. Como um todo. Como um todo, né? Então, precisamos ouvir esse poder marítimo, que vai trazer essa riqueza que o país precisa, a inclusão social, né? Então, quando nós analisamos tudo isso, no planejamento estratégico da Marinha, ele que tem um horizonte para 2040, ele foi de 2020 a 2040. E lá dentro tem um objetivo, além dos objetivos todos de defesa, que é a função defesa naval, garantia dos interesses do país, função principal da Marinha, a Marinha tem um objetivo permanente que é cooperar com o desenvolvimento do país. Então, nessa dimensão é que está efetivamente a economia do mar e a economia do azul e um instrumento para desenvolver isso, que é a organização dessa produção por meio de clusters, os clusters marítimos. Genial. Bom, assim nasceu o cluster do Rio de Janeiro. Então, a Ingeprom visualizou isso, propôs, ela não poderia desenvolver a economia azul, a economia do mar, como um dos seus eixos de desenvolvimento de negócio, aliado aos outros 2, que eram programas estratégicos da Marinha e a Ingeprom como uma plataforma de exportação, porque no segmento de defesa você tem que estar inserido no mercado de defesa mundial e é um mercado muito específico. Muito específico. Ele depende de conjunturas geopolíticas. Nós estamos vendo agora o que está acontecendo no mundo. E de longa maturação, né, Almirante? Ele depende da inovação, da tecnologia. Então, a cada mudança de tecnologia, ele é afetado nessas suas cadeias produtivas. É intensivo em capital. O Estado sozinho não consegue conduzir. Precisa que venha capital privado, mas precisa que se criem as necessidades de defesa. E é preciso que você se posicione nesses mercados. E ele é marcado por fusões, aquisições, joint ventures, mergers, acquisition entre empresas de defesa. O programa da Fragata Tamandaré mostra exatamente isso. Empresas de defesa, leia-se, empresas que são estatais ou empresas do mercado mesmo privado? Todas. Ou seja, uma aliança público-privada. Público-privada. Né? E eu recordo aqui que o Ministério da Defesa, existe uma lei de produtos de defesa e ele é responsável por desenvolver a base industrial de defesa. Inclusive, aí na minha atividade profissional, eu passei um período de cerca de 5 anos e meio, depois de ir para a reserva, no Ministério da Defesa, tratando da base industrial de defesa, principalmente numa metodologia de aquisição de sistemas de defesa. Olhando, não é só adquirir, você precisa olhar o ciclo de vida. Tem que olhar o todo, né? O ciclo de vida. Como qualquer grande investimento desse estruturante, precisa olhar o ciclo de vida. Ou seja, não adianta chutar. Não adianta simplesmente colocar lá o equipamento. Não adianta fazer o BRT. Você precisa investir nele para mantê-lo. Né? Nossa, a manutenção é um dos maiores desafios, né? Mas geralmente isso não adianta construir, tem que manter. Porque isso é muito caro. Isso envolve planejamento e a métrica é que o que você gasta para adquirir um sistema qualquer, por exemplo, um sistema de defesa, um navio, você vai gastar ao longo da vida útil dele de cerca de 30 anos, 3 a 4 vezes o que você investiu para manter ele operado de maneira que ele mantenha as características e os requisitos para o qual ele foi projetado. Isso tudo para manter o poder naval. Manter o poder naval, no caso nosso, mas manter qualquer grande investimento estruturante. Então, nós sentimos que precisávamos, para desenvolver isso, nós precisávamos criar uma estrutura de governança e de ambiente de negócio. E a estrutura clássica para isso são os clusters. Né?
Cluster não... Mas o cluster não tem personalidade jurídica, ele é um grupo. Ah, ele tem? Tem uma personalidade jurídica. Então ele é uma organização. É uma com organização sem fins jurídica. lucrativos. Sem fins então nós lucrativos. tivemos que criar também esse ambiente. Ah, que legal. Bacana. Então como é que nós identificamos isso? A Ingeprom, porque é a nossa própria área de nosso negócio, né? Planejar e estruturar, estudamos isso, e lançamos a ideia de criar o cluster marítimo. No início, com a dimensão da defesa, nós demos esse nome, Cluster Tecnológico Naval de Defesa. Né? Nós juntamos empresas que tinham alguma afinidade, públicas e privadas. Né? Só ressalto que essa visão de cluster nós discutimos também há muito tempo atrás dentro da própria Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIJAN, num comitê de defesa e segurança. Então nós já tínhamos, a própria Ingeprom que participava, já tinha um relacionamento com esse ambiente produtivo do Rio de Janeiro e também com o ambiente produtivo da Fiesp. Legal. A Ingeprom participa desses dois ambientes, como uma empresa estratégica. Ou seja, já dialogando com o mercado. Já existiam canais, existiam comunicações, existiam ideias, né? Já tínhamos trocado possibilidades. Né? Então a Ingeprom organizou o cluster como ambiente de negócio e como uma personalidade jurídica. E nos aliamos 4 empresas, 3 públicas, Ingeprom, Amazul e Nuclep, né? Sendo que a Ingeprom era a única independente que precisava desse ambiente de negócio, não receber recursos direto do governo, e uma empresa privada da FIJAN, que era a Condor Tecnologias Não Letais, que era uma das maiores empresas de tecnologia de defesa do Brasil na área não letal. Uma das maiores exportadores do mundo de equipamento não letal. E o que unia as 4 empresas? Porque todas eram empresas estratégicas de defesa perante o Ministério da Defesa, dentro dessa abordagem da Lei de Produtos de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa, de criar uma capacidade nacional de defesa. Porque você não vai ter defesa e não vai ter independência se não for independente nas suas capacidades de defesa. Perfeito. A capacidade de defesa é um espectro enorme, abrange científica, dimensão científica, tecnológica, industrial, de engenharia, logística, financeira, econômica, legal. Então está tudo aí dentro desse marco. Né? Então nós tivemos a ideia do cluster, né? As empresas se juntaram, fizemos o estatuto do cluster, lançamos o cluster em novembro de 2019, por essa época, na época da comemoração do Dia da Amazônia Azul, na Casa FIJAN, com o suporte do empresariado. Né? No início eram essas 4 empresas e começamos a trazer adesões. A estrutura do cluster, ele tem um conselho de administração, por isso que eu fui vice-presidente do conselho de administração. O presidente veio do empresariado privado, né, o Dr. Carlos Erani, da FIJAN, e presidente da Condor. Presidente do cluster. Do cluster, do conselho de administração do cluster. E criamos 2 conselhos, criamos um conselho fiscal e criamos 2 conselhos consultivos. Um estratégico e outro empresarial. E a abordagem que se usou na montagem do cluster foi já o do conhecido Triple Hélice. Triple Hélice. Maravilhoso. O governo, mercado, o ambiente acadêmico e o empresariado, trazendo a sociedade civil como o grande beneficiário de todo esse ambiente de negócio que foi criado. Quem tinha bons artigos sobre isso, aí me recordo aí do tempo de Nuclep, que a gente nem falou, mas Almirante Bento. Sim, na área de energia. Energia nuclear. E ele foi artigos bacanas. Conduziu o nosso programa nuclear por muito tempo, depois foi ministro, né, de Minas e Energia, e ainda atua nessa área. Sim. Né? Sim. Atua nessa Levei, área. inclusive, para o nosso ambiente de minha especialização no direito administrativo empresarial, esse que busca as alianças público-privadas, e a gente levou muitos estudos aplicando a metodologia Triple Helix, para a gente poder desenvolver essa mentalidade que precisa cada vez mais. Mas a metodologia Triple Hélice, nós falamos, mas como ela se implementa na prática? Como na prática? Universo Compliance tem a ver com isso, tá, Almirante? Um dia a gente vai falar sobre isso, mas tem a ver com a Triple Helix. Como você consegue implementar isso?
Você já viu que passa por governança, né? Passa por articulação e passa por conhecimento. Conhecimento. E isso nós trouxemos como uma das visões do cluster. Mas o que é um cluster? Né? Eu falei que não é nada que é novo. Um cluster? O cluster ele começou com a visão mais de ambiente de produção, né? Os distritos industriais já da economia neoclássica, do Alfred Marshall, e depois ganhou um grande segmento com as visões do Michael Porter, trazendo a visão de competitividade. O cluster é um ambiente onde agentes, né, de todas as matizes, produtivos, reguladores, de pesquisa, se integram, competem, cooperam também, porque a cooperação, e a competição aliança. É muito importante. A competição é que dá a dinâmica. Isso já estou trazendo a visão do Michael Porter competição. A competição. Olha. Né? E agentes que têm alguma afinidade logística, afinidade tecnológica, afinidade financeira, afinidade sinergia, social, né? Afinidade cultural. Essas sinergias é que cria a dinâmica do cluster, focado para um negócio principal. No nosso caso, o negócio principal é a economia azul. Economia azul. Então, o que nós queremos é discutir, e o cluster também ele busca motivar as estruturas. Ou seja, o conceito de cluster é, por excelência, uma aliança estratégica. Mas uma aliança onde há também a competição. Uma aliança em onde que há competição também. Perfeito. Né? Entre tem que haver si? E fora do cluster. Ou e do fora cluster, do cluster ou do cluster para fora. No mercado. Porque dentro do cluster há um mercado. Tá. E fora do cluster, um grande mercado. Né? Certo. Então, e esse do Rio de Janeiro, tem outros estados que têm cluster? Eu vou chegar lá. Então, nós começamos aqui. Já existiam várias iniciativas de cluster, mas a dificuldade é como implementar isso. Porque fica na retórica. E o grande inspirador nos nossos estudos foi a organização do Cluster Marítimo Europeu, que é conduzido, onde a OCDE tem o seu grande ambiente. A Europa já era pioneira e tradição. Já nadava de braçada. Tradição, né? na economia do mar. Né? Já haviam clusters montados nos 27 países que compõem a União Europeia. Lá já tem clusters constituídos. Vários, né? Se nós olharmos os nórdicos, Finlândia, Suécia, Inglaterra, França, em todos esses segmentos que a OCDE definiu como segmentos da economia do mar, que eu comentei aqui. Os 19. Trazendo agora a visão da sustentabilidade. Né? Então, eles, com o advento da União Europeia, eles se uniram e criaram o Cluster Marítimo Europeu, com um ambiente de governança próprio. Criar o Cluster Marítimo Europeu. Então, essa visão nos inspirou bastante. Ou seja, a governança fazendo sua parte. E hoje, esse Cluster Marítimo Europeu ele gera, por ano, em média, cerca de 350 bilhões de euros de valor agregado à economia europeia. Uau! Aproximadamente 40 a 50 milhões de empregos, né, dando aquela visão de efeito multiplicador da economia. Mas isso em projetos contratados pelo cluster ou promovidos? Empresas, governos, exportação. Né? Ou seja, mais conduzidos por pelo exemplo, cluster. aqui, nós nos associamos... Como é que a gente mede isso? Vou chegar lá, esse é outro problema. Esse é outro desafio. São tantas janelas que vão se abrir que tem que não perder o fio da meada. É que com o Almirante E10 eu já vi que a gente vai ter papo para mais 10 encontros e nós vamos ter que voltar aqui, hein, Almirante? Então, olha só, eu vou dar o exemplo aqui voltando à Ingepro, no nosso programa das fragatas. Nós tínhamos condicionantes que era usar o máximo da indústria nacional na construção dessas fragatas, sistemas e equipamentos, construir no Brasil, e nós não tínhamos aqui essa capacidade de projetar um navio desse e construir. Então, nós nos associamos à Marinha Ingepro, se associou com uma grande empresa alemã, que já estava no Brasil, a Thyssen. A Thyssen. Né? Consolidada já. Isso daqui, inclusive, foi o fornecedor de nossas classes submarinas no anterior, do Tupi, Tamoio, desses submarinos. Então, nós nos associamos a eles. Eles criaram uma empresa brasileira. A Thyssen se associou à Embraer. Uau. E à ATEC, que é uma empresa da Embraer ligada à tecnologia, né?
a sistemas de comando, controle, e criaram a Amazônia Azul Tecnologia Navais. Embraer, Thyssen, cada um com uma parte do capital. E a Ingepro negociou com essa empresa brasileira. Então, essa tecnologia veio para o Brasil. É lógico, tem equipamentos da Europa, né, da Alemanha principalmente. Então, quando um equipamento, por exemplo, os motores de combustão principal do navio, que vão dar propulsão no navio, eles vêm da Alemanha. Da Alemanha. Então, você gerou um input na economia europeia, na indústria alemã, porque esse motor também tem componentes de diversos outros países e esse recurso vai voltar para lá também. Perfeito. Então, é exportando para o mercado externo. Né? E seja... é o que a gente quer fazer aqui no Brasil. Nós temos capacidade. A Ingepro, por isso que um dos nossos eixos de negócio é justamente uma plataforma de exportação dessas tecnologias nacionais e dos nossos produtos de defesa. Não conhecia esse grande diferencial competitivo da Ingepro. Então, isso veio dessa revisão do planejamento de atuação da Ingepro, principalmente para atender as exigências de compliance e governança do governo. As demandas estratégicas da nação. Que vieram com a lei das estatais, a 13.303. Sim, nossa, queridíssima. E eu só, fazendo um pouco de propaganda para a Ingepro, dentro desse ambiente de compliance... Liderança. Agora ele vem com o exemplo do Tone at the Top. Ele vai dar o case dele. A Ingepro, ano passado foi um ano muito feliz para a Ingepro. A Ingepro foi incluída, ganhou um prêmio das 10 empresas, principais 10 empresas de defesa da América Latina. Da América Latina? América Latina. Recebeu o prêmio Firjan de Empresa do Ano. Uau! Empresa do Ano. E foi o primeiro lugar no prêmio de Governança, Gestão e Sustentabilidade, patrocinado pelo TCU, entre todas as empresas estatais e paraestatais. Foi o primeiro lugar de governança e gestão. Olha aí, já lançou a competição para as próximas, hein? Bom, então nós criamos o cluster, né? Mas, como eu disse... Está sediado aonde? Em que lugar no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Em que lugar no Rio? Ele fica aqui em São Cristóvão. Em São Cristóvão. Porque uma das empresas tinha aquele centro empresarial de São Cristóvão, a Condor cedeu para a gente. Legal. E as reuniões nós fazemos na Ingepro. Então, cada um entrou com alguma coisa. O salário do presidente, nós escolhemos uma pessoa, um secretário. Tem uma governança própria. Isso. Né? Até que as empresas pudessem contribuir para ele ser autossustentável, a Ingepro entrou com uma parte, o salário foi pago por outra empresa, a Nucep entrou com equipamentos, a Amazul inicialmente cedeu uma área e também facilidades, mas a sede dele fica em São Cristóvão, naquele centro empresarial, que foi passado por uma das empresas que fazem parte do cluster. Bacana. Mas a Ingepro precisava de o cluster precisava de uma estrutura para em frente. Porque tudo isso é muita teoria, tá? Mas como isso vai acontecer na prática? E agora, né? Começou, já então, temos estatuto. Uma estrutura a governança se mostrou fundamental. Né? Governança, conhecimento, alimentando a governança, e governança significa liderança, atribuição de responsabilidade, o exercício de autoridade, alimentada pelo conhecimento que se capta nesse ambiente de negócios do cluster. E governança com o conhecimento lhe permite fazer a articulação institucional para criar instrumentos para o cluster. Perfeito. Para desenvolver negócios no cluster. E se comunicar de maneira mais assertiva, né, Almirante? Então, nós organizamos uma governança, né? Organizamos uma captação de conhecimento que veio desse planejamento, busca de inovação, e com isso fomos articular. Onde? Na região, no governo do Rio de Janeiro e na Assembleia Legislativa. Eu me lembro que logo em 2019, quando nós estávamos montando esse ambiente, isso chamou a atenção de alguns parlamentares da LERJ, e aqui eu posso citar o deputado Luiz Paulo, a deputada Célia Jordão, né, que carinhosamente nós a chamamos de a madrinha do cluster, porque ela vestiu a camisa do cluster, criou leis, criou uma lei para a economia do mar no Rio de Janeiro,
Uau. E o próprio presidente da Assembleia, à época, que era o deputado siciliano. Né? Então, são parlamentares de diferentes matizes ideológicas e partidos, mas se juntaram nesse propósito maior, que era trazer o desenvolvimento para o Rio de Janeiro, a inclusão social, a geração de empregos de riqueza a partir do mar, porque o Rio de Janeiro tem todos os 19 setores da economia do mar aqui no nosso estado. Almirante, sabe que nós vamos ter que realmente ter outros episódios, porque são muitos temas e a gente já vai chegando aos finalmente. Mas uma das coisas, isso me motiva de uma tal forma, quando a gente fala da cidade do Rio, o Universo Compliance Podcast, ele tem uma proposta de trazer uma sensibilização, uma ambientação, uma comunicação de um jeito diferente, para a gente justamente trazer múltiplas formações, visões de setores diferentes, com formações diferentes, e unir, ou seja, e fazer com que a gente consiga alcançar ainda mais pessoas através de um papo que a gente consiga tratar temas que às vezes são muito densos, muito complexos, que exigem um grau de conhecimento muito profundo, mas obviamente quando a gente traz aqui quem tem uma profundidade, um conhecimento, uma experiência, uma prática, consegue destrinchar de um jeito, né? Consegue soltar em gominhos, como o senhor fez, e a gente consegue falar, uau, esse tema eu não me imaginava o quão importante ele era, a dimensão que ele tem. E aí, no final, você tocou na nossa cidade maravilhosa, que eu digo Rio de Janeiro, onde a gente tem uma base industrial de defesa de tamanha relevância. E eu digo, inclusive, que como profissional do compliance, né, como compliance officer, indo muito a São Paulo, né, e a gente sendo coautor aí de livros, de obras que a gente lança lá na LEC, que é a Legal Ethics and Compliance, que é a maior escola de compliance da América Latina, que está lá em São Paulo. E eu comecei a falar, o que a gente pode fazer para a nossa cidade do Rio de Janeiro, para o nosso Rio de Janeiro, que temos muito profissionais aqui. Eu vou te dar um exemplo que vai caracterizar exatamente isso aí. E como o Estado reagiu a partir desse movimento. Né? Porque nós criamos um conselho consultivo, né, onde está o mundo acadêmico. Encomendamos vários estudos. Um dos estudos, né, foi o de reciclagem de ativos navais. Maravilhoso. Isso tem um comércio, um mercado enorme. Nós temos, no entorno da Baía de Guanabara, 16 estaleiros privados. Né? Aí entra um grande estaleiro militar, que é o Arsenal, e fora da Baía de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro, nós temos lá o complexo de Itaguaí, né, para a defesa, programas submarinos. Esses 16 estaleiros privados, por uma série de problemas que nós tivemos ao longo da nossa história, nós estamos agora aí com um novo plano de retomada dos estaleiros. Indústria naval, construção naval. Mas será que vai? Essa é a terceira vez. E isso nós colocamos em nossas argumentações junto ao mundo político e ao executivo do Estado. Essa descontinuidade. Mas o diagnóstico dessa descontinuidade é justamente na governança. Na responsabilidade, na autoridade, no compliance, no conhecimento que você gera, usar esse conhecimento para você conduzir grandes projetos. Perfeito. Nós tivemos, no plano de metas do Juscelino Kubitschek, quando criou essa infraestrutura, que nos perdemos. Tivemos depois, nos planos nacionais de desenvolvimento dos governos militares, né, nós tínhamos quase que a integridade da cadeia produtiva dos insumos no Brasil. Essa é a palavra. Fabricada no Brasil. Nós atraímos os cursos de engenharia e chegamos a ser o terceiro maior produtor mundial de navios no mundo. A Coreia nem pensava. A Coreia, nos anos 70, no milagre brasileiro, a Coreia era extremamente atrasada. Hoje é um dos maiores fabricantes do mundo. A China nem chegava perto da gente. Perdemos isso. Perdemos por uma série de mazelas, né? Passa também pela corrupção, onde tem o antídoto é o compliance, é a governança, né? E agora estamos de novo. Temos agora a última licitação que foi conduzida pela Transpetro, 4 navios que vão ser construídos no Rio Grande do Sul, marcando essa retomada, e há um pacote de cerca de 25 navios incluídos no PAC, no novo PAC. No novo PAC. Aquele Atlântico Sul? Não.
Tem um estaleiro lá, né? Sim, o estaleiro Brasil Sul. Brasil Sul. Né? Que era o antigo, que é o da Engevix. Já sei. Essas empresas foram saneadas, todas elas, e agora retomam com essa capacidade produtiva, porque na indústria pesada, naval, precisa do Estado. O Estado tem que colocar encomenda. Tem. E tem que Aliança Estado-privado. E tem que criar Triple Helix. E tem que criar o ambiente para que isso possa ocorrer, para atrair o capital privado. Precisa do cluster. O cluster é um grande amalgamador desses negócios. Então, nós fomos à Assembleia. A Assembleia criou, por exemplo, uma lei para reciclagem. Você se lembra muito bem que a Baía de Guanabara está cheia, né, de cascos, né, e litígios jurídicos. Eles começaram a desaparecer. Veio desse movimento. Uau! Veio desse movimento. Então, você não pode pensar em limpar uma Baía de Guanabara se você não tirar esse entulho todo que está aí. E isso precisa ser reciclado. E você tem 16 estaleiros em 4 municípios diferentes no entorno da Baía de Guanabara, nesses anos de negócio. Não tem. Eu sou de construção naval, de manutenção, de reparação. Pô, mas se não tem, você parta para. Use a sua inovação, a sua Como é que dá para fazer ter? Né? Porque você tem, dentro do contexto da economia circular, uma possibilidade enorme de usar essa sucata. E também contribuindo para a diminuição da emissão de carbono. Se você vai produzir o aço, você queima muito carbono, né, dentro do processo industrial do aço. Né? Ferro, coque, carvão. É uma indústria que... Então, quando você recicla, você usa fornos elétricos e você usa uma matéria-prima que já foi... Né? Isso sempre vai reciclar. Então, traz essa dimensão de um outro ambiente de negócio para a economia circular, que é sustentável. Mas só para finalizar, então, foram criadas leis sobre isso, para a pesca, incentivar a pesca. E a pesca é muito interessante porque o Rio de Janeiro, ele tem no litoral, ali na região de Cabo Frio, uma das áreas piscosas mais significativas do nosso país. Justamente pelo fenômeno da ressurgência, a maré, a corrente que vem da Antártica, que traz nutrientes e aflora ali. Uau. Justamente na região de Cabo Frio, porque a costa brasileira, até isso o Rio de Janeiro foi beneficiado. É o momento em que a costa fica perpendicular à corrente. Então, naturalmente, houve uma ressurgência. E onde tem ressurgência de nutrientes, você cria uma área piscosa. Toda a sardinha, não sei se você é muito nova, não lembra, mas ali em Niterói, nós tínhamos ali uma grande base de indústria de processamento de pescado. Sim. Sardinha coqueiro. Eu vim de Niterói. Então, hoje não tem mais nada lá. Acabou. Nós pescávamos esse pescar sardinha aqui no Rio de Janeiro. Olha o custo logístico. Empregava essas frotas de pesqueiros, as colônias de pesca, trazia isso e era processado nessas indústrias. Coqueiro, Gomes da Costa, ali em Niterói. E o problema que o Rio de Janeiro passou ao longo dos anos de má gestão, né, crises e mais crises, né, que resultou nessa crise econômica que nós estamos tentando sair, levou que essas indústrias saíssem daqui. Para onde foi o empresário brasileiro? Foi para Santa Catarina que se organizou. Mas nós vamos nos organizar, Almirante. É isso que nós estamos buscando. Vamos somar forças. A Alerj, a partir dessa iniciativa do cluster, a Alerj se motivou, criou leis, o governo do Estado do Rio de Janeiro se motivou, criou uma Secretaria de Energia e Desenvolvimento da Economia do Mar, o CENEMAR, né, que começou a legislar e buscar negócio e atrair negócio para o Rio de Janeiro. E que criou uma comissão especial para o desenvolvimento da economia do mar. Tudo isso veio dessa articulação, dessa orquestração, né, da necessidade do Rio de Janeiro aproveitar esse potencial enorme que ele tem. O Rio de Janeiro, eu posso dizer aqui tranquilamente, não tem lugar melhor do mundo para se desenvolver a economia do mar. O Rio de Janeiro é um hub da economia do mar, economia azul no mundo. Nossa, peraí, solta palmas aí, produção, porque desse a gente tem que ouvir palminhas. Então, para quem quer investir na nossa indústria do Rio, já fica a dica. Bom, eu queria muito fazer os 5 quadros, mas a gente já sabe que o Almirante tem muito conteúdo, ele vai voltar aqui com a gente. A gente vai reservar alguns temas no ano que vem, porque são muitos. E só eu, então, a cada segundo que ele ia falando ali, já me vinham muitas coisas à mente, mas nós vamos explorar isso depois. Bom, eu tenho 5 quadros, mas eu vou escolher 3, porque a gente
nós chegamos ao finalmente do nosso episódio, mas eu tenho aqui, eu vou falar e o senhor vai escolher. Então eu tenho Rumo ao Horizonte, nem contei para ele, gente, é surpresa mesmo. Vamos lá, Rumo ao Horizonte, Porto Seguro, Caixa Preta, Navegando no Passado, Maré Alta ou Baixa e Bússola do Almirante. A bússola eu acho que tem que manter porque é sua palavra final e inclusive para engajar pessoas. A primeira, a segunda e a última. Então vamos na primeira, na segunda e na última. Rumo ao Horizonte. Rumo ao Horizonte é o seguinte, de todos os desafios aí que você falou sobre essa jornada, aliás, só a jornada de criar uma estrutura com governança para implementar um tema com a grandiosidade que carrega a economia do mar, você conversou aí sobre os desafios da criação do cluster, né? Que ao mesmo tempo que engaja, motiva, traz esperança no coração, é um desafio para quem está com a mão na massa e fazendo acontecer. E eu não comentei com a colocação que você colocou, como do Rio de Janeiro isso transbordou por outras regiões do país. Porque o Brasil tem várias regiões com potencial de desenvolvimento economia do mar e o cluster, porque ele é uma nação marítima. Então nós já temos estruturados o cluster do Rio de Janeiro, há um cluster no Rio Grande do Sul, há o cluster do Rio formal, com estatuto, com governança, com conselhos, com personalidade jurídica, o cluster do Rio Grande do Norte, e esse do Rio Grande do Norte ele é muito voltado para as energias renováveis, né? E a margem equatorial, e o cluster da Bahia, que se estruturou agora. Uau. Então, e essas estruturas, o que mostra a teoria do cluster, esses grandes nódulos vão se juntando e você cria o mega cluster nacional, a semelhança do que ocorreu com o cluster europeu. Daí a necessidade de uma governança no nível máximo do país, tendo a economia do mar como um eixo permanente de desenvolvimento sustentável do nosso país. Fantástico. Em matéria de estratégia, gente, não existe uma estrutura melhor do que para pensar do que com a Marinha do Brasil. Isso, eu sou prova viva disso ao longo dos meus 14 anos de Nuclebras. E a minha escola, obviamente, vem da Marinha, o nosso planejamento estratégico, Escola Superior de Guerra, então não tem melhor do que a Marinha para falar de estratégia. Bom, então... No Horizonte. Falando aí no Horizonte, nesses dilemas, e já estou sabendo aí, já compartilhou os estados que tem. Bom, senti falta aí do Mato Grosso do Sul, o pessoal de Mato Grosso do Sul. E agora começou a estruturação de um da Amazônia. Na Amazônia, São Paulo, tem lugares aí que... Santa Catarina eu acho que depois desse episódio os estados vão começar, opa, Almirante, eu quero aqui no meu estado, porque a união faz a força, e aí a gente transforma. E aí, pensando nos desafios relacionados à economia do mar, todos esses aí que o senhor falou, queria que você compartilhasse com a gente, traçando uma rota estratégica, ou seja, para resolver um problema. O problema, eu acho que... Primeiro, fala qual é o problema nesse contexto todo que você dividiu. Fala um problema e aí traça uma rota estratégica simples e rápida. O grande problema é a própria sobrevivência do nosso planeta. Esse é o grande problema. É isso só que está envolvido. Só isso. A nossa existência. As mudanças climáticas estão acontecendo, os efeitos já estamos sofrendo por esses efeitos, né? E o oceano é uma solução. Agora, ele precisa ser tratado de uma maneira integrada, coordenada, com conhecimento, com governança, com compliance. Né? Por isso, todos esses movimentos, os países têm que compreender. Né? E, por exemplo, nós aqui no nosso país, nós participamos do G20, mas não temos ainda a definição formal dentro da estrutura produtiva do país, do governo, quais são os setores de economia do mar que compõem a nossa economia do mar. Né? Como eles se relacionam. Quais são as métricas dessa economia do mar para eu saber se projetos, investimentos nesses setores, o que eles resultaram para a sociedade e para a economia do país. Isso precisa ser definido. Existem métodos para se fazer isso. E isso está a cargo, dentro da Comissão Interministerial de Recursos do Mar, uma responsabilidade do Ministério da Fazenda. Perfeito. Tá? Então, eu diria que essa é a grande visão dentro desse horizonte. Né?
E aí, dentro desse... Essa é a rota estratégica. Então, basicamente, a rota estratégica é o horizonte. Ter a definição clara, precisa, de quais são os setores que compõem a economia do mar na governança brasileira. Isso. E integrando isso numa visão de planejamento global do país para o mar. Porque hoje, quase 20% do PIB, a grosso modo, já vem das atividades ligadas ao mar. É muita riqueza. Nós temos 80% da nossa população vive numa faixa até 200 quilômetros do litoral, que depende do mar. Vamos para o Porto Seguro? Porto Seguro. Um risco ambiental que envolve o mar. São vários, né? Um risco. Acidificação. O que vai acabar com espécies marinhas, que vai afetar na segurança alimentar, o aumento da temperatura da água do mar, a mudança dos regimes climáticos, como nós vimos, El Niño, Laninha, sempre acontecem por mudança climática no Oceano Pacífico. Para a galera de compliance que trabalha com sistemas de gestão de riscos, a gente diz que compliance é um sistema de gestão de riscos. Então, riscos inerentes, controles, riscos residuais. O Almirante compartilhou aí alguns riscos inerentes desse contexto ambiental. A subida do nível dos oceanos, com aumento da temperatura da Terra, o descongelamento de regiões polares. Mas pensando em todos esses riscos, vou selecionar aqui, então vou pensar, abrir o leque, vamos fechar em pensa. Pegando aqui a acidificação. Sugestão e solução rápida para garantir um porto seguro para a economia do mar. É uma das recomendações que está aí nesse comunicado do Ocean 20 do G20. Preservação de áreas marítimas, a própria Convenção das Nações Unidas sobre a Lei do Mar já está prevendo... A aplicação da Lei do Mar, o law enforcement. 30% das massas líquidas devem ser preservadas. O que é massa líquida? O oceano. O oceano mesmo. E quando eu falo massa, também tem a economia do mar, ela se expande também para águas interiores. E o Brasil tem uma rede de hidrovias enorme, gigantesca. Né? Porque as mesmas atividades existem nas águas interiores. Então, a preservação de áreas marítimas, a preservação de ecossistemas, onde a vida se renova, né? Manguezais, bancos de algas, corais. Então, essa é a preocupação nessa específica da acidificação dos oceanos. Então, pensando... Os manguezais são filtros, né, naturais. Né? Filtros, bacana. Ou seja, a própria natureza se encarregando... São berçários. Sensacional. A própria natureza se encarregando de solucionar o problema, né? Bom, para quem gosta de compliance, o Almirante compartilhou aí uma visão de que a lei do mar a law enforcement, né, que a gente chama de o que tem que ser aplicado, ou seja, para a gente poder alcançar níveis satisfatórios e como a gente chama de KPIs, né, satisfatórios, indicadores da lei, ou seja, da aplicação prática da lei. Então, é bacana porque traz uma esperança, né, de que existe uma economia de fato por trás aí. Bom, vamos para a bússola. A bússola do Almirante, agora eu quero que o Almirante ele compartilhe. Na Marinha tem aquele conquistar mente e coração. Se não conquista mente e coração, a gente não consegue alcançar as pessoas e a gente não consegue a transformação delas. E aí, por isso, a gente sempre diz que sem transformação não tem missão. A missão vem com o desejo que queima no coração de inspirar pessoas e de buscar um ambiente de negócios mais qualificado, mais maduro, para a gente poder realmente alcançar o bem-estar do coletivo, né? Acho que o nosso sonho é caminhar e poder ver filhos, netos vivendo bem em comunidade e tendo acesso a serviços de qualidade, segurança, lazer, tudo que a nossa Constituição garante, né, Almirante? Então, pensando nisso, você falou aí muita coisa que eu acho que vai despertar jovens que querem, que desejam, não sabiam antes e a partir do seu papo, ele já, peraí, que eu acho que me inspirou, quero entender mais sobre isso.
Então, a partir da sua experiência, ou seja, trazendo aí a bússola do Almirante, tudo que o senhor percorreu na carreira e tem muito a percorrer e tem muito a compartilhar, porque é muito conhecimento acumulado, eu digo que normalmente vocês têm que ser patenteados, né? Porque o conhecimento a gente tem que preservar para não haver descontinuidade, né? Porque senão a gente perde, e eu acho que não tem dinheiro que pague perder conhecimento. Isso não tem. Isso afeta a soberania nacional. Então, a partir do papo que a gente teve aqui e trazendo aí uma esperança para jovens que vão se inspirar e talvez queiram se capacitar nessa área, nesse segmento, porque está realmente cada vez mais pensando no global, pensando no planeta, pensando na sustentabilidade como um todo, de maneira integrada, ou seja, os setores se comunicando entre si, entendendo, que eu acho que é um dos maiores desafios, processando, tendo sabedoria de fato para aplicar, né, nos seus mais diferentes estados, e o principal, respeitando as culturas locais e como a gente conecta tudo isso, local, global. Pensando nisso tudo, queria que você compartilhasse, desse um conselho para jovens ou aqueles profissionais que desejam seguir para esse nicho, que é um nicho, né, muito específico, ligados à economia do mar, ou seja, bússola do Almirante. Vamos lá. Bom, primeiro, ter a consciência de que o mar, o oceano, significa a última fronteira do desenvolvimento humano a ser explorada. E da forma como nós estamos conduzindo, quase que predatória, nós vamos perder esse potencial todo. Então essa é a grande preocupação e o grande horizonte. Isso leva também à necessidade de um maior conhecimento sobre o oceano, nessa visão da Ocean Literacy, né? Eventos como esse aqui fazem parte desse contexto da Ocean Literacy. Temos que alfabetizar, né, o ser humano a respeito do potencial do oceano. Algumas regiões mais evoluídas que outras têm essa perfeita noção, mas o nosso país ainda não tem. E nesse ambiente, por trás desse ambiente de sobrevivência, né, existe todo um ambiente de produção, onde as mais diversas especialidades e capacidades vão ter local, vão ter emprego. Então, quer seja na engenharia, nas finanças, na biologia, na climatologia. Então, todo esse ambiente acadêmico e de formação, onde o jovem vai buscar o seu futuro, ele tem um espaço. Então, essa é a minha visão de bússola. Essa é a bússola do Almirante. Bom, Almirante Edésio, muito obrigada por participar aqui com a gente do 16º episódio. Esse é um projeto que está só começando, o Universo Compliance Podcast. Tem a ver com a alma de uma inquieta intelectual que, na realidade, de estudiosa do direito público, da administração pública, pesquisadora e migrando para a indústria privada ao longo dos últimos 7 anos. E aí fazendo, né, chegando aí aos 20 anos de corporativo, vivendo empresa, realidade de empresa, sempre com a vontade de querer cada vez mais unir, né, essas pontas, público e privado. Porque eu tive um professor que ele dizia que nada é tão público que não se afete o privado e nada é tão privado que não se alcance um público. Então, professor querido Guilherme Calmon, desembargador aqui do Rio de Janeiro, e tempos muito gratificantes na época do mestrado, estudando o âmbito das empresas estatais, onde a gente ali naquele período não havia lei das estatais. Uhum. A gente tinha que ousar, tinha que produzir sem ter muita segurança jurídica. Isso ainda é uma realidade, mas a gente precisa se comunicar. E aí eu acho que essa comunicação simples, essa que faz com que a gente una diferentes mundos, diferentes percepções. E, aliás, o próximo podcast, o próximo episódio que a gente vai falar aqui é exatamente o professor da Escola de Negócios da FGV, que vai compartilhar aqui com a gente sobre percepção e conflitos. Tudo
nasce a partir de uma percepção, do ângulo de percepção que você está posicionado, e o que a gente precisa é unir essas diferentes percepções para alcançar, de fato, o tão desejado estágio, digamos assim, o nosso objetivo estratégico, que é, de fato, viver numa comunidade segura, melhor, um serviço inclusiva, diversa, em que a gente tenha, acho que, a qualidade de poder viver em todas as áreas da nossa vida com a nota 10. Não sei se isso é possível, mas pelo menos se você tiver essa possibilidade de ter isso queimando no seu coração e fizer, colocar em prática. Eu gosto do princípio bíblico que traz em Gênesis que o ser humano foi feito para produzir. Então, produza e comece a produzir pensando no teu entorno. No que a gente pode fazer para o nosso entorno. Que se a gente fizer para o nosso entorno, um pouquinho que a gente faz, a gente já pode alcançar melhorias. E de pouquinho em pouquinho a gente chega no pocão, como diz Santo Agostinho, né? O grande não começa sem ser que passar pelo pequeno. Então, queria muito mesmo agradecer. E eu digo que receber os convidados aqui nesse projeto que está só começando, né, que são muito preciosos, muito queridos, escolhidos a dedos aqui para estar comigo, compartilhando a sua experiência. Eu digo que não tem presente maior, e a presenteada sou eu, de ter o seu tempo. Que, como eu sempre falo, desde que eu perdi o meu grande amor e melhor amigo, que é o meu marido, eu digo que eu passei a dar um valor para o tempo sem fronteiras. Então, o seu tempo precioso que você dedicou aqui comigo nessa tarde, eu não tenho como retribuir, né? Primeiro, sem dizer obrigada, obrigada e obrigada. Então, gratidão. E por isso, eu sei que esse mimo não vai responder à altura do seu tempo aqui comigo, mas que é uma parceria que a gente tem com a Xerrio, e a gente pensa que formas de trazer um mimo, sim, para os nossos convidados, numa atmosfera que a gente consiga unir forças e fazer com que a gente alcance esse tão desejado mundo melhor. Então, fica aqui esse mimo, tá aqui Universo Compliance, eu faço parte, participei aí do episódio 16 de um programa que está só começando e que a gente quer ir muito além. Isabela, muito obrigado pela oportunidade e gostaria de parabenizá-la pelo seu trabalho e desejo que você tenha muito sucesso, que você está contribuindo para o sucesso do nosso país também com iniciativa desse tipo aqui. Muito obrigado. Obrigada, senhor Mirante, e estamos juntos. Obrigada. Tchau, tchau.